estamos de volta hoje conversando sobre a contribuição da advocacia pública para a concretização do Estado democrático de direito. Aqui comigo a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, e também participando de forma remota com a gente, a doutora Patrícia Helena Massa, que é procuradora do Estado de São Paulo, presidente da Comissão de Advocacia Pública da UAB São Paulo. Doutora Patrícia, retomando um pouco o que a senhora comentou com a gente no último bloco, muito chamou a atenção a questão da pressão, né, do advogado público ser pressionado. Isso acontece com muita frequência? Infelizmente, isso ainda acontece com uma certa frequência, mas eu percebo que ultimamente os prefeitos e governadores, e eu falo isso num cenário de país, não só do estado de São Paulo, começam a perceber a importância de terem os seus advogados públicos, a sua equipe de advogados públicos bem preparada para que os assessorem da melhor forma possível, porque eles têm menos problemas nos tribunais de contas. Né? Os tribunais de contas, eles têm sido eficientes no controle dos gastos públicos, mas depois que esses gastos acontecem, né? Depois que as contratações são feitas, os contratos, os aditamentos de contratos, e quando nós temos uma atuação respeitada que segue a legalidade, esses problemas depois eles diminuem e, portanto, diminuem as ações de improbidade que esses prefeitos e governadores sofrem, né? Ainda é elevada a atuação do Ministério Público, que vem depois, né, da atuação do Tribunal de Contas, às vezes concomitante, ela vai buscar a punição por improbidade administrativa daquele governante que não soube respeitar esses parâmetros de legalidade e que não acatou os pareceres jurídicos que foram apresentados, ou ainda não contam com as suas equipes de procuradores municipais ali para assessorá-los, né? Essa admissão é feita por concurso público. Então, assim, nos preocupa muito essas discussões sobre reforma administrativa, essa exploração negativa da estabilidade das carreiras de Estado, né? E o advogado público, a advocacia pública é uma carreira de Estado, ela garante a continuidade, o respeito aos pilares da República, aos princípios da democracia, porque colocar em xeque, retirar a estabilidade da advocacia pública significa deixar as procuradorias ao bel prazer das pressões de governantes menos respeitadores da lei. Isso é preocupante. Isso é um retrocesso imenso. Nós temos uma preocupação realmente importante, não porque nos apegamos ao cargo, mas porque não haverá segurança alguma sem a estabilidade para que a gente possa dar um parecer jurídico que vá contrariar a vontade do governante, que atende à lei, mas contraria a vontade do governante, né? Eu sei que no legislativo existem também algumas questões, acho que, Nazaré, você pode trazer alguns exemplos para nós aí da importância das prerrogativas para os procuradores dos legislativos. Acho que é importante você trazer esse lado também. Você estava falando, eu estava me lembrando que quando eu ingressei por concurso público na Câmara Municipal de São Paulo, há muitos anos, em 1992, um dos últimos diretores gerais da Câmara estava preso. Né? Inclusive, ele sofreu uma pena muito rara, que é de cassação da aposentadoria. Tal era, digamos assim, o nível de descalabro, né, que de alguma forma estava associado aqui a esta casa, né? Mas eu posso dizer com segurança que todos esses anos em que eu estive aqui na casa, a gente viu realmente uma crescente preocupação, cuidado, zelo, respeito pelo trabalho das procuradorias, dos nossos procuradores em todas as suas instâncias. E eu entendo assim, a preocupação da doutora Patrícia, né? E eu compartilho totalmente também dessa preocupação, em que, de fato, haja concurso público para essas carreiras todas ligadas à advocacia pública e se respeite a estabilidade do servidor público, que permite essa continuidade na administração pública, né?
Aliás, né, eu não posso deixar aqui de mencionar que a Comissão de Advocacia Pública da OAB, aqui no estado de São Paulo, que é presidida, né, pela nossa colega, tem feito um trabalho muito importante nesse sentido até de assessorar os municípios e as câmaras menores para fazerem concursos sérios, adequados, né? Por quê? Porque é uma carreira que exige realmente essa seriedade na forma de, digamos assim, de absorção da sua mão de obra especializada. Não sei se você até poderia contar alguns dos exemplos aí mais recentes, né, e até da atuação da comissão. Explicar para a gente também quais são as principais preocupações com relação à elaboração desses concursos, né, de como eles devem, enfim, serem colocados para que a gente tenha realmente profissionais capacitados, né, para atuar. E olha que a gente está falando aqui no Legislativo e nas câmaras municipais é ainda mais recente a institucionalização de carreira de procurador legislativo. Então conta para a gente, Patrícia, para quem nos assiste aqui, todo mundo interessado, né, em saber como isso funciona. Tem pouco mais de um ano que nós conseguimos, enquanto Comissão da Advocacia Pública, ver aprovado no Conselho Superior da Ordem dos Advogados, no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, a aprovação pioneira em todo o país da regulamentação dos concursos públicos, da presença da OAB na fiscalização e no acompanhamento dos concursos públicos para os cargos jurídicos. Então, assim, nós tínhamos já desde o Estatuto da Ordem, o Estatuto da Advocacia é de 1994, então, há 25 anos passados não havia uma regulamentação disso. Esse acompanhamento acontecia apenas nos concursos que aconteciam aqui em nível estadual, no estado de São Paulo. Então, concurso de magistratura, de Ministério Público, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, de São Paulo, mas no interior essa era uma atuação muito rara e muitas vezes os advogados, as subseções não sabiam de que forma fazer esse acompanhamento, achavam que simplesmente estar presente na sala ali de realização da prova era suficiente para garantir essa lisura, e na verdade não é, né? Então nós editamos uma resolução que serve como guia, como diretriz para que esse acompanhamento aconteça, avaliando todas as fases, né, porque a lei diz que esse acompanhamento se faz em todas as fases do concurso, do começo da abertura do edital para a contratação da empresa que vai fazer a licitação até a homologação final do concurso, né? Então, a partir dessa nossa atuação, e nós divulgamos para todas as subseções, alguns casos a gente recebe notícia, olha, está acontecendo um concurso tal, o que nós temos encontrado e temos conseguido redirecionar para o respeito à lei, são concursos para procuradorias que não obedecem, né? O concurso deve ser de provas e títulos. Então, deve analisar, pode ser uma prova objetiva, mas tem que ter uma prova escrita para saber como é a articulação do conhecimento por esse candidato. E se ele tem mestrado, se ele tem um doutorado, uma especialização, isso deve ser pontuado e deve ser considerado, né? E para nossa surpresa, nós temos encontrado com uma certa frequência, e por isso a atuação da OAB tem sido muito importante, nós temos encontrado concursos que a prova, ela, em vez de ser de conhecimentos técnicos, jurídicos, né, conhecimento da lei, do direito constitucional, do direito administrativo, do direito do trabalho, do processo civil, são questões que pedem metade da prova é matemática e português. Então, por exemplo, um que nós recebemos esses dias, em que era pedido conhecimento de inequação. Para que serve, para que um procurador municipal vai precisar desse conhecimento, né? Conhecimentos gerais, né, quando se exige uma prova específica bem elaborada, uma prova de conhecimentos jurídicos bem elaborada, é pressuposto dela os conhecimentos gerais. Ou nós encontramos, às vezes, a prova que é só a parte objetiva, ou seja, a questão de xizinho, 40 questões, uma coisa curta, e uma pontuação elevada para os títulos. E nós entendemos que um peso muito alto para o mestrado e doutorado não necessariamente vai selecionar o melhor candidato ou a melhor candidata.
porque pode ser que esse mestrado, esse doutorado não sejam na área de atuação ali da Procuradoria Municipal, do Executivo ou do Legislativo, né? E ela vai afastar, ela não vai permitir a participação da advocacia mais jovem. Então, nós temos identificado e conseguido redirecionar um número realmente grande de provas pedindo que os editais sejam retificados, às vezes, inclusive, reabrindo o prazo para as inscrições, e quando essas orientações não são seguidas, aí o Ministério Público é acionado. Muito importante essa sua explanação e essas suas colocações, porque demonstra bem, né, uma preocupação que se deve ter com o profissional que vai ingressar nesses cargos. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de ambas aqui no programa. Acho que foi uma conversa bastante importante no sentido de esclarecer as pessoas de como é que funciona na prática tudo, né? Muito obrigada mais uma vez, doutora Patrícia e doutora Nazaré. Que agradeço a oportunidade, principalmente de contar com a nossa presidente da Comissão de Advocacia Pública, ninguém mais qualificado para tratar desse assunto tão importante para o Legislativo do futuro. Muito obrigada. Muito obrigada por estar com vocês, muito obrigada mesmo. E agradeço a você que acompanhou o programa de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato com a Procuradoria da Câmara. E os e-mails são celeg@sãopaulosp.leg.br ou procuradoria@sãopaulosp.leg.br. Esclareça todas as suas dúvidas. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.